desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. São 7h29, 7h30 agora, para arredondar. E vamos seguindo com Folha no Ar, primeira edição, perdão. E agora sim, oficialmente, temos a presença do Raul Palácio, candidato a reitor da UENF. E bom dia, oficialmente, né? Bom dia, Raul. Bom dia, prazer tê-lo aqui. Obrigado. Né? Você chegou um pouquinho antes, a gente já conversou sobre rum, sobre charuto. São duas coisas, dois produtos maravilhosos cubanos. E agora vamos falar de coisas muito interessantes e muito pontuais, que é a eleição da UENF. Você foi para o segundo turno como o mais votado, 41,7%, se não me engano, não é isso? 0,70, né? 0,70. É 0,7, parece 0,7, né? Né? Porque 0,7, não, 0,07 é uma coisa, 0,7 é outra coisa. Mas foneticamente dá a ideia de que... 0,70. Quase 42%. Quase 42%, exatamente. Fica mais fácil. E o que foi para o segundo turno foi por um desempate assim muito diferente Não, tá no estatuto. Do normal, pelo estatuto. Não, tá no estatuto, tem que ser respeitado. Não, diferente que eu digo assim, normalmente, dificilmente você tem exatamente o mesmo número de votos. É uma coincidência, é uma coisa assim muito difícil de acontecer, é raro. Nunca tinha acontecido na UENF. O pessoal tentou fazer o cálculo até a quarta cifra decimal. E na quarta cifra decimal era que dava uma coisa, só que em termos de porcentagem não é significativo essa quarta cifra decimal. Certo. Então teve que ser resolvido pelo estatuto. Pelo estatuto. Tá? E o estatuto colocava 3 condições. Na terceira condição, que é em relação à idade, o professor Medina ele era 11 meses mais novo que o professor Carlão, então o professor Carlão passou para o segundo turno com a gente. Os dois tiveram 28,52%, por isso que é bom de falar 70%. 28,52%. Eu vou, antes de começar, eu vou ler aqui o que você mandou no áudio, eu degravei para colocar, que é praxe, assim que você tem sobre N eleições, não só universitários como eleição de fato, então você tem essa coisa de você ligar, você tem o nome da pessoa confirmada no próximo turno, você liga para ela. Eu vou ler o que você me passou aqui. Na realidade, a gente está muito contente pela vitória de ontem, dia 3, você mandou isso no dia 4. Isso. Mas é bom ressaltar que a gente não terminou de ganhar a eleição. E ela tem a ver com a regra de paridade ou de não paridade que tem na universidade. Se a gente observa diretamente, percebe que levamos mais de 2/3 dos votos válidos. E ainda assim não conseguimos resolver essa disputa no primeiro turno. Mas, de qualquer jeito, é uma demonstração muito clara de que toda a comunidade universitária acredita no nosso projeto, acredita no trabalho também do professor Luiz Passoni, atual reitor, nos últimos 4 anos. E todo o trabalho que eu e a Rosana fizemos nessa reitoria. Acredita que a UENF precisa de mais diálogo, que a UENF precisa de mais respeito, que a UENF precisa de mais valorização. Por mais que uma vitória da UENF é uma vitória de toda a sociedade de Campos e região. Porque foi nesses últimos 4 anos que a gente conseguiu colocar a universidade para fora. Fazer parcerias público-privadas. Público-públicas. Por outro lado, não ganhamos nada ainda. Estamos com o pé no chão. Sabemos que vamos ter que continuar trabalhando para resolver a eleição no segundo turno, terminar o processo e ganhar para reitor da universidade. Estamos muito próximos, contentes com a vitória parcial, mas certos de que temos que continuar trabalhando para somar mais pessoas ao grupo mais UENF, fecha aspas, ao Palácio dia 4. De lá para cá, o que mudou? Ou se mudou alguma coisa, o que mudou? De lá para cá, a gente tem feito um forte trabalho com os professores, não? Hoje nós temos um grupo de professores que votaram
no professor Medina, que hoje certamente vai votar na gente. Que declarou naturalidade também. Isso, Medina declarou naturalidade, a gente tentou conversar com ele e ele falou em relação à neutralidade do pleito, e em relação à eleição não tivemos nenhum tipo de diálogo em relação a isso. Mas os professores, nós mais ou menos detectamos quem são os professores que poderiam ter votado no professor Medina. Fizemos uma conversa, alguns lugares, através do laboratório, ou especificamente com algum deles, e a gente está trabalhando para poder somar votos para a gente. Sem esquecer que estamos trabalhando também os técnicos, ou seja, tem uma porcentagem de técnicos que votaram no professor Medina e que a gente também está trabalhando com ele e com os estudantes também. Ou seja, não achamos que temos ganho nada, a gente tem que trabalhar para poder chegar ao resultado. Com os polos especificamente, a gente continua o trabalho com alguns contatos que a gente tem no polo. Hoje, por exemplo, o Polo CEDERJ, sim. Os estudantes semipresenciais da UENF, que é oferecido através do Polo CEDERJ. Hoje, por exemplo, 4 horas da tarde, eu estou indo para Miracema para poder conversar com os estudantes do Polo CEDERJ em relação ao projeto que a gente quer colocar dentro da universidade e o atendimento específico que a gente vai fazer com os estudantes dos Polo CEDERJ. A gente tem recebido muito carinho da comunidade da universidade, muito carinho dos professores, muito carinho dos estudantes, muito carinho dos técnicos, e continuamos fazendo a nossa campanha limpa, colocando ideias e debatendo ideias. Eu acho que é isso, no final, que vai realmente fazer a diferença. Quando você fala em campanha limpa, você está fazendo... Você está só... Esse adjetivo limpa, você está só elencando um adjetivo que você acha próprio à sua campanha, ou você está fazendo uma contraposição? Não. Eu estou falando especificamente da minha campanha. Entendeu? Nós estamos colocando ideias e conversando ideias. Nós não conversamos pessoas. E essa é uma trajetória da minha vida toda. Entendeu? Eu acho que quando a gente discute pessoas, a gente personaliza demais um problema que na realidade é coletivo. Nós não conseguimos avançar e não conseguimos resolver o problema. Eu acho que a gente tem que conversar em termos de ideias. Qual é a ideia que a gente quer para a universidade, independentemente de qualquer coisa. Entendeu? Nós temos uma universidade responsável, nós temos uma universidade muito forte e nós temos um clima universitário muito legal, construído durante todos esses anos, dos 26 anos da universidade, e ela não merece que a gente faça um trabalho diferente. O que estamos colocando é os nossos currículos, estamos colocando as nossas características, estamos colocando o trabalho feito e, em função disso, explicando para os estudantes e para os servidores o que a gente pretende fazer e como eles podem ter a garantia de que aquilo vai ser feito em relação ao nosso histórico. É isso que a gente está fazendo. E isso que a gente denomina uma campanha limpa. Na nossa campanha, a gente não tem nenhum tipo de pronunciamento em relação a pessoas. A única pessoa que está sendo pronunciada na nossa campanha é, às vezes, o professor Passoni, tá? Porque ele representa também o principal incentivador da gente para poder entrar nesse pleito. E, evidentemente, o resultado dessa eleição vai ser também um resultado, uma prestação de conta da comunidade de todo aquele trabalho que o professor Passoni fez durante esses 4 anos e que o coletivo do professor Passoni, no qual eu pertenço, fizemos durante esses 4 anos. Porque ontem teve aqui, eu não sei se você teve oportunidade de... Eu vi. O Edmundo Siqueira, que é filho do professor João, né, Siqueira, ali responsável pela bacia, Comitê da Bacia de Campos. De Campos. É do Rio Paraíba, não? E formado ali na UENF, né, teve a primeira turma de veterinária. Uhum. E ele citou aqui, e é inevitável, você, quando você está cobrindo um assunto, as coisas vêm a você naturalmente. Você claro. E eu vi
um texto em um espaço virtual que eu não costumo ler, porque é um espaço virtual muito sem conceito, né? Porque até foi feito com você, até se for botar na graduação do que já foi feito ali, até que não é tão... Pode ser grave para o meio acadêmico. Já fizeram coisas muito mais graves ali, como usar feminicídio para atacar político. Isso. É uma coisa da pior qualidade. Eu, como jornalista, digo que eu tenho vergonha de muitas coisas que são feitas, da maneira como são feitas. Mas, enfim, é um espaço em que você... Foi colocada uma foto sua, Passoni, com o ex-deputado federal Paulo Feijó, Uhum. que está cumprindo pena de prisão domiciliar, né, pelo caso aquela coisa das ambulâncias. Teve um nome, o escândalo. Eu vou lembrar daqui a pouco. Enfim, a prisão domiciliar, mas que foi o deputado, a parte de qualquer condenação de justiça, que depois da Lei Ferreira mais trouxe emendas não só para a área de educação, como sobretudo para a área de saúde de Campos. Exatamente. Salvou muitas vidas. E é uma pessoa, por ter votado no impeachment de Dilma a favor, ficou estigmatizado pela esquerda. A gente sabe que a esquerda tem uma grande penetração no meio acadêmico, sobretudo na universidade pública, e foi uma clara maneira de tentar, digamos, entre aspas, queimar você e o Passoni com o eleitorado tido como mais progressista. Na verdade, vamos falar em relação à foto. Primeiro, naquele local, naquele portal, se o pessoal vai procurar, não é só o jornalista que escreve. Entendeu? Tem outras pessoas que escrevem naquele portal. Não, se você me permite, eu ontem, porque eu acho importante, eu ontem fiz aqui, estava revendo o programa de ontem, eu não deixei claro o que eu queria dizer. E é importante deixar claro, sobretudo para um jornalista. E quando a pessoa não entende o que o jornalista diz ou escreve, a culpa não é do ouvinte, do telespectador ou do leitor, a culpa é do jornalista. Então a culpa foi minha. Uhum. O que eu quis dizer, e eu sei que você vai falar, por isso que eu estou pegando carona, é que eu falei que algumas pessoas ali, eu sei que eu li foi fruto de uma pessoa ligada ao ENF que escreve ali. Mas como eu não vou nominar, porque eu não tenho prova, também não vou dar crédito a quem não merece crédito, a quem não dá evidência que não merece. Mas como eu não disse, alguém pode entender que eu estivesse falando de alguma coisa ligada à chapa opositora. E absolutamente eu quis falar isso. De maneira nenhuma eu quis dizer isso. Eu quis dizer que aquilo ali é fruto, e eu sei de quem foi fruto, mas não vou falar porque, como eu disse, não merece, não vou dar luz a quem não merece, mas eu de hora nenhuma, e se eu der a entender isso, peço desculpas de público, eu não quis jogar isso para a candidatura do professor Carlão, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Só para deixar claro, porque ontem eu falei, isso não ficou devidamente claro. Mas a comunidade universitária, muitos dos membros já falaram comigo e eles realmente entendem que aquilo ali foi um processo extremamente agressivo e que forma parte de todo esse processo da eleição, então o pessoal vai votar em relação a isso. Mas eu queria colocar especificamente em relação à foto. O Feijó, a gente foi lá conversar com o Feijó na tentativa de procurar dinheiro novo para a universidade. É uma das coisas que a gente coloca dentro do nosso modelo. A universidade, ela funciona com orçamento. O orçamento estadual é um orçamento muito fechado, muito restrito, e por problemas econômicos que o Estado do Rio estava passando, a gente entendeu necessário procurar dinheiro fora da universidade, dinheiro das emendas parlamentares federais. Nesse sentido, a gente tem, digamos assim, um trabalho muito bem feito, e como acho que o que foi colocado lá do Feijó em relação a alguns deputados de direita, eu gostaria de colocar alguns deputados de esquerda que a gente já realmente também conversou e temos esse dinheiro na universidade, que é o Molon, por exemplo. Então poderiam ter colocado lá também uma foto com o Molon, ou poderiam ter colocado também lá uma foto com Marcelo Freixo, ou poderiam ter colocado lá também uma foto com Conte Bittencourt,
ou poderiam ter colocado lá uma foto com Vladimir Garotinho, ou com Bruno Daguaire, ou com qualquer deputado que seja da região. Independente de ser esquerda Independente de esquerda ou direita, porque a gente foi procurar todos os deputados federais do mandato anterior e do mandato atual para procurar dinheiro para a cidade. Inclusive, não é só para o UENF, entendeu? Nós estamos trabalhando junto com um dos deputados federais, o Vladimir especificamente, para tentar fazer uma coligação de deputados que consiga trazer uma quantidade de dinheiro importante para resolver definitivamente o problema da UF, que é a construção dos prédios que estão aqui atrás. Sim, ali são o Vladimir, a Talíria do PSOL. Isso. Se eu não me engano, o Conte está também, se eu não me engano. Não, o Conte não. O Conte, Chico D'Angelo. Tem tá mais dois. Eu não me lembro agora quais são os outros dois, mas a gente está trabalhando nisso. Então, é assim, é um trabalho legal que eu acho que a gente faz, de procurar dinheiro dos deputados federais. Hugo Leal. Eu acho que é uma obrigação dos deputados federais da região do Rio colocar dinheiro no Rio e as suas emendas aqui. A educação faz parte disso. Por exemplo, o Glauber, a gente teve agora recentemente, o Glauber conversou com a gente, entendeu? E o Glauber provavelmente vai colocar uma emenda dentro da universidade nessa legislatura, agora no final do ano. Então, assim, o nosso discurso é com todos. O nosso discurso é tanto com a direita quanto com a esquerda. A gente tem um trabalho a ser realizado onde a universidade está em primeiríssimo lugar. Eu sou professor desde 1991. E desde 1991 eu defendo a universidade pública. Primeiro em Cuba, que foi uma defesa um pouco mais complicada, porque o sistema é menos democrático mesmo, mas ainda assim sempre defendi a universidade pública, tá? Embora em Cuba todas as universidades são públicas, mas a minha universidade, a Havana, precisava de algumas coisas em relação a estudante, a outras condições, e a gente defendeu e conseguiu, tá? E depois aqui no Brasil defendo exatamente a mesma coisa, a universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. E essa defesa passa, entre outras coisas, por a gente conseguir financiamento para que a universidade funcione. Eu acho que é função do reitor garantir que todo e qualquer funcionário, professor ou estudante dentro da universidade possa sonhar. Corresponde ao reitor procurar os meios para que aquele sonho seja realizado. Então, só para deixar bem claro, nessa campanha a gente não fez promessas, a gente fez compromissos, que é diferente. E eu sei como fazer tudo aquilo que eu fiz o compromisso. Eu tenho uma ideia de como chegar lá. E esses compromissos são importantes porque a gente traz a comunidade junto. Entendeu? A gente consegue que a comunidade se sinta parceira daquela reitoria. E eu acho que isso é fundamental nesse momento para poder levar à frente a universidade. Da mesma forma em que argumentos têm que ser colocados e discutidos. Não um problema de que alguém que tem argumento então é escorregadio ou alguma coisa assim. Eu tenho argumento, a Rosana tem argumento. E a gente coloca esses argumentos na mesa de discussão. Então, de repente, o posicionamento da gente em relação a alguns temas, ter mantido a universidade funcionando com zero de dinheiro durante 2 anos seguidos, deve ter incomodado alguém. E nesse momento que incomodaram, simplesmente colocaram um artigo que os próprios professores, estudantes e técnicos da universidade se sentiram envergonhados por aquilo que foi colocado. Eu acho que a universidade se discute dentro da universidade, a universidade se discute na sociedade, mas temos que discutir com classe. E temos que colocar verdades, e é o que a gente trabalha. Agora, eu sou cubano? Sou. Eu não nego para ninguém que eu sou cubano. Mas eu também escolhi o Brasil para morar. E dentro do Brasil, uma vez naturalizado, defendo os meus direitos e os direitos de todos aqueles que estão ao meu redor. Entendeu? Então, esse tipo de coisa eu acho que não vale a pena. E é nesse sentido que eu falo a campanha limpa. A gente não entra nisso. Vamos solucionar esse problema pelas vias normais. Aquelas que são comuns aqui no Brasil, de poder solucionar isso. Não vai ficar sem resposta, com toda certeza. Mas a gente, agora, nesse momento, não quer se concentrar nisso. Nós nos estamos concentrando na campanha
e aquilo que é importante para a campanha, para a gente conseguir levar à frente nosso projeto. Sim, é uma coisa menor, mas porque gerou muita repercussão. Agora, como eu falei, é um espaço que já utilizou feminicídio para atacar político. E tem uma coisa engraçada, emblemática em relação a isso. Para as pessoas que a história parece que só passou a existir depois da internet, né? 2001, 11 de setembro, aconteceu um negócio que acho que todo mundo se lembra. Que hoje... 2 aviões entraram, 3 aviões, aliás, entraram ali no World Trade Center. Não, 2 aviões, né? Dois. Não, 3 foram no Pentágono. No Pentágono. E um caiu... porque reagiram na floresta da Filadélfia. 2 aviões entraram ali no World Trade Center e que vieram abaixo. Acho que quem viveu naquela época se lembra disso. 18 anos hoje, né? Hoje é o 11 de setembro. É verdade, é verdade. 18 anos. E eu estava no trem caminho a Nova York. O trem eu parou... estava no meio da entrevista e parei assim, eu me lembro disso que parei. Então, o trem parou a entrevista toda Parou, pra gente ver, ninguém acreditava no que via na televisão. E eu ia a Nova York... Entrevista com um papai. Tava eu e ele fazendo a mesma entrevista. A Luísa. Aquilo foi muito estranho mesmo. Mas enfim, o responsável por esse espaço, que é da pior qualidade, trabalhava à época em um jornal impresso. Naquela época existia vários outros jornais além da cidade, além da Folha, na cidade. E essa pessoa era editor de um desses jornais. Sabe qual foi a manchete de jornal no dia seguinte? Dá um chute. Não tenho a menor ideia. Pânico em Carapebus. Pânico em Carapebus. E apareceu uma foto de uma vaca com as 4 patas para cima. Assim, a gente começava a brincar que foi um teco-teco que saiu, que era o 5º avião, que caiu em Carapebus e matou a vaca. Isso no nosso meio virou piada, por óbvio, né? Pelo amor de Deus. Mundo, todos os jornais do mundo todo abriram com o dia seguinte, o Trade Center, né? A não ser esse jornal editado pela pessoa que é o editor desse espaço que fez esse texto, que botou pânico em Carapebus. Né? Era parece que uma estiagem em Carapebus. Mas parece que teve um teco-teco lá da Al-Qaeda que caiu em cima da vaca e matou a vaca. Coitada da vaca. Não, esses extremismos realmente é uma coisa que a gente... Já conversamos sobre isso na vez anterior. Quando a pessoa coloca paixões e coisas extremas, então, no final das contas, não tem mais conversa. Mas o dia 11 de setembro, especificamente, quando aconteceu, eu estava com meu filho em casa, entendeu? E o Javier. Aí, o dia anterior, tinha matado o prefeito de Campinas, o Toninho. De Campinas, claro. E a gente trabalhava com o prefeito do Toninho, com o Toninho. Ou seja, trabalhava de graça, porque não tinha remuneração, eu não era cargo assessor, não era nada disso. Mas o Toninho era, digamos assim, ele levou para Campinas aquele projeto de orçamento participativo que realmente revolucionou a cidade de Campinas. E a gente trabalhava junto com a Comissão de Educação, junto com o Toninho, e realmente foi um golpe muito duro para a gente. Entendeu? De fato, depois da morte do Toninho, aquele processo realmente perdeu todo e qualquer sentido. Eu saí de aquilo, a gente trabalhava, meu filho estava numa creche da prefeitura e a gente tinha um trabalho dentro desse orçamento participativo muito forte, dentro daquela creche da prefeitura que estava perto de uma região de conflito, não? Uma região que tinha grandes problemas lá, os colegas do meu filho, os pais dos colegas do meu filho quase todos presos, e a gente desenvolveu um trabalho naquela creche para poder trazer os avós, para poder realmente, com o dinheiro que o orçamento participativo estava nos dando, fazer um trabalho diferente por aquelas crianças. Então a gente estava desenvolvendo um trabalho muito legal, e dentro da educação, do Conselho Municipal de Educação, a gente estava fazendo e repetindo isso em outros lugares, porque a educação é importante, e não é uma coisa só de falar, é realmente de trabalhar por isso. E, infelizmente, a gente estava preocupado com o negócio do Toninho, foi barbaramente assassinado. Estava saindo, o Toninho cometeu o erro de não ter segurança. Ele achava que a população cuidava toda dele,
E de aí, por exemplo, a minha preocupação, assim que Rafael ganhou, eu peguei o telefone e liguei para ele. Falei, Rafael, pelo amor de Deus, coloca a segurança. Rafael Diniz. Da mesma forma que fiz com outro prefeito que eu conheço, tá? E com outro prefeito que vem a acontecer, a minha recomendação é em relação à segurança. Eu fico muito preocupado com isso. Aquilo realmente me marcou. Eu nunca tinha visto uma coisa tão bárbara de matar um prefeito porque simplesmente as pessoas eram contras. Isso eu não sabia até que ponto o ser humano podia chegar. E achei que era o limite, tá? E para minha surpresa, com meu filho em casa, a gente observa aquele avião entrando contra a última torre. Ou seja, quando o ódio movimenta as pessoas, realmente perde o limite. Entende? Então, uma coisa que eu estava realmente preocupado porque estava acontecendo em Campinas, automaticamente ganhou conflito, ganhou propriedades bem maiores. Eu fui ao World Trade Center depois do processo, um ano depois, tá? E você sentia como as pessoas estavam realmente doentes, mentalmente doentes, porque aquilo que tinha acontecido. Então foi uma coisa que eu acho que o mundo, ele em determinado momento se dividiu antes do 11 de setembro e depois do 11 de setembro. Muitos historiadores dizem que o século XXI de fato começa no 11 de setembro, né? Isso, então é assim, foi uma coisa horrorosa e que evidentemente ganhou manchete de todas os meios, exceto aquele que colocou a vaca com as patas para cima. Em Pânico e Carapebus. Pânico e Carapebus virou um epiteto desse responsável por essa página que recentemente fez esse ataque a você. Pânico e Carapebus. É muito bom, isso aí é muito bom. São 7h57. Eu vou juntar dois blocos para a gente ter bastante tempo para conversar sem interromper. Mas antes eu vou contar uma história verídica do 11 de setembro, que todo mundo lembra onde estava no 11 de setembro. É impossível uma pessoa... Quando Kennedy morreu, o homem foi à lua, né? Datas que marcam. São datas que marcam. Mas o 11 de setembro foi demais. Eu, por exemplo, estava no trem indo para Nova York, que eu ia pegar um relógio meu que estava consertando, lá em Nova York. E parou o trem na estação de Greenwich, que é uma cidade antes de Nova York, e voltou. Todos vão pra... Mas a gente não sabia por quê. Quando chegamos em New Haven, que vimos na televisão, aí já as torres desabando. Um negócio chocante. Mas teve uma história que foi publicada, saiu na CBS, contaram a história sobre um sujeito que trabalhava, o escritório dele era no World Trade Center. E ele morava no Queens. Então ele saiu de casa 6h30 da manhã para não pegar trânsito. No caminho, ele já pegou trânsito. Aí ele falou, sabe uma coisa? Vou na casa da minha namorada. Ele tinha uma namorada no Queens, escondido da mulher, claro, né? Aí parou, foi lá na casa da namorada, tomou café, dormiu, descansou, namoraram. E quando foi 1h da tarde, ele acordou... A ordem está meio alterada aí, não importa, Luiz. Namoraram... não importa. Namoraram primeiro e tal. Depois dormiram. Depois dormiram. Aí... 1h ele levantou, aquela, espreguiçado, tomou um banho, pegou o telefone, ligou o telefone, estava desligado, e ligou para a esposa. A esposa, onde é que você está? Ele falou, no escritório. Divórcio. Só isso. Ele não sabia o que tinha acontecido. É dos mares menor, né? Ele não sabia, mas divorciou. Sim, mas dos mares menor, se ele tivesse... Se ele tivesse lá, era viúva. Mas passou a ser ex-esposa. Acho que ela talvez preferir por causa da pensão, mas ele não, né? Mas ele não. É verdade. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos com o nosso papo com o Raul Palácio. Drogarias Leopoldina, hoje com